A gente veio combinando, a gente veio de renda. Então, isso que eu pensei, que engraçado, né? Olha, com um negócio preto por baixo. Que não dá, né, pra ficar assim. Mas a gente deu match hoje, nem foi combinado. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Camila, e se você não me conhece, aproveita, se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo. E eu estou de volta também com a Cris. E se você ainda não conhece o quadro Inspira e Vai, eu criei esse quadro para compartilhar histórias inspiradoras, seja na área pessoal ou profissional. Já temos vários vídeos no canal, então vou deixar aqui nos cards e você dá uma assistida também. Então vamos voltar com a Cris? Paulo, e aí eu tava na minha loja, tava arrumando o manequim. E aí, do nada, surgiu uma senhora no meio da rua, assim. Eu saí da minha loja para ver alguma coisa da vitrine e nisso, assim, veio uma senhora no meio da rua, assim. Ela falou assim, e aí? Eu falei, oi, tudo bem? Ela virou assim, você não conseguiu mais emagrecer, né? E nisso eu já tinha engordado, sei lá, uns 20 quilos. Aí eu olhei, eu falei assim, não, eu consegui emagrecer. Aí ela falou, então você voltou a engordar? Eu virei para ela e falei assim, por que a senhora acha que eu fiquei feia? Porque ela fala oi e pergunta se eu engordei ou emagreci, gente. Como assim? Que tipo de abordagem, que tipo de conversa é essa no meio da rua? Sempre tem aquela tia que no Natal reúne a família e fala assim, mas você não arranjou namorado? Mas você deu uma engordadinha esse ano, né? Então, as pessoas falam muito abertamente sobre o corpo alheio. O meu corpo é tão particular, é uma coisa tão minha quanto a minha conta bancária. Então, se alguém chega e pergunta quanto que você tem na sua conta bancária, você vai se sentir super invadida, né? Super assim, nossa, mas o que você tem a ver com a minha conta bancária? Eu tô trabalhando, eu que tô depositando dinheiro lá. É a mesma coisa falar do nosso corpo. Por que as pessoas falam do corpo alheio de uma forma tão aberta? Se é uma coisa tão particular, é uma coisa tão única. Meu corpo é único. Eu, pelo menos, eu consegui me libertar. Não 100%, mas eu estou muito mais liberta do que muitos anos atrás, porque eu vejo muito perfil de influencers gordas sofrendo ataque gordofóbicos em todos os posts. Gente, mas nossa, ela não tem espelho em casa? Como que ela pode postar foto dela de biquíni? É a casa da celulite. E geralmente são perfis falsos, né? Porque não tem foto, não tem publicação, não tem nada. Então imagina o que passa na cabeça de uma pessoa para fazer um fake para ir atacando as pessoas, porque no mínimo a pessoa está muito infeliz. Eu acredito que todo mundo consegue dar o que tem dentro. E eu tenho muita alegria, eu tenho muita força, porque acho que eu transformei todo o meu sofrimento, toda a minha dor, porque a minha dor não vem só da minha história, do meu corpo, né? A minha dor vem da história de uma vida, da minha família. Então as pessoas só veem a Cris, o corpo gordo, só que ninguém sabe por o que eu passei na minha infância. Ninguém sabe o que é imigrar para um país novo aos 5 anos, sabe? Com os pais sendo despejado de onde moravam porque não tinha dinheiro para pagar, veio para o Brasil para tentar uma vida nova e tudo que eles fizeram deu errado. Eu passei fome na minha infância, eu vi muita violência na minha infância. Então, eu tenho uma história ali que talvez eu tenha conseguido, eu tenha suportado aquilo porque eu tinha comida, por exemplo, né? Você vê uma pessoa gorda, só vê o corpo. Tem pessoas que são gordas, que no meu caso, além de gostar de comer, no momento que eu achei que eu ia desabar, eu tinha comida. Assim, eu não tinha minha mãe, não tinha meu pai, não tinha minhas irmãs, não tinha ninguém, eu tinha comida. Então eu tava o tempo todo assim, porque comida, assim, se você falar cientificamente, ele libera, né? Principalmente açúcar, né? Libera endorfina, libera prazer. E no momento que eu estava muito triste, eu comia um chocolate e eu ficava feliz. Eu não tinha alguém lá falando, Cris, por que você tá triste? Por que você tá assim? Eu não tinha ninguém naquela época. E aí, a fortaleza que eu tenho hoje é justamente por eu ter passado por tudo aquilo na minha infância, na minha adolescência, e as dificuldades que eu passei na minha vida, para hoje eu ver que eu não sou só o corpo, eu sou a junção de tudo aquilo que eu passei na minha vida. E eu consegui transformar aquilo numa força, e hoje eu consigo passar e repassar essa energia. O que eu acho mais incrível que uma das coisas que me ajudou a me libertar é porque eu comecei a ver muitas outras mulheres gordas se sentindo bonitas,
se cuidando. Hoje eu consigo ver corpo gordo, que antes eu não conseguia olhar e achar bonito. Hoje eu acho, porque eu consigo olhar o conjunto. Eu penso, nossa, como que será que foi a história dessa pessoa? Como será que foi a infância? Por que que a gente quer moldar as pessoas para que elas sejam de um jeito, sendo que o que nos faz especial são as nossas individualidades, as nossas vivências, porque acho que todo relacionamento ele é construtivo e ele é saudável quando existe uma troca. Então, para que a gente possa conviver na sociedade com outras pessoas, tem que haver essa troca. E se todas as pessoas serem iguais, isso não vai ser possível. E aí a vida vai ser um saco. Falou bonito aí, fecha. Não consigo outra palavra. Você sempre faz isso. Aí você começa calmo, aí no final tem um negócio, uma pancada, assim. Eu não sei se é uma tendência, mas hoje eu procuro seguir só pessoas que seja tipo o pacote completo, né? Porque é a maneira como você pensa, você não fala só sobre esse assunto. Eu luto por todos os grupos que foram oprimidos, sejam negros, gays, gordos, e a gente está nesse momento de humanizar mais, sabe? Tanto é que todas aquelas blogueiras muito perfeitas, elas estão caindo também, né? Porque as pessoas estão buscando o que é real, o que é verdadeiro. Como chegou ao extremo da tecnologia, acho que as pessoas estão buscando o caminho inverso, que é de humanizar, de sensibilizar. Então, todos esses movimentos que estão surgindo agora é justamente porque as pessoas sentem falta de sentir, né? E eu acho incrível que mesmo através do celular as pessoas conseguem sentir empatia. Eu acho que a gente está no caminho e eu acho triste ainda as pessoas se referirem a uma influencer, por exemplo, como influencer plus size. Influencer é influencer. Eu acho mais interessante a pessoa mostrar o conjunto em si e pelo menos é o que eu busco para mim, né? Eu não sou só o corpo gordo. Eu sou a Cris mãe, eu sou a Cris empreendedora, eu sou a Cris esposa, eu sou a Cris humana, eu sou a Cris, sabe, filha. Eu sou um conjunto de tudo, assim como todas as pessoas são. As pessoas que me seguem não são só pessoas gordas. Eu tenho pessoas gordas, só que a grande maioria não é. Eu acho que o mundo está tão mais diversificado, eu acho que a gente precisa de mais representatividade, eu acho que a gente está caminhando para isso. Eu acho que faltam, por exemplo, na comunidade asiática, não tem, por exemplo, alguém que represente, uma asiática que represente o corpo gordo, sabe? E aí eu vejo muitas asiáticas virem falar comigo. Uma vez você até falou, faz pouco tempo, sobre isso, né? Que você se surpreendeu quanto de meninas magras vieram falar com você, né? Então, Sim. Você vê que, na verdade, é um negócio que a mulher, no geral, né? A gente sofre com isso, com a autoaceitação. Também começou a mostrar um pouco mais sobre a cultura coreana, né? Muitas pessoas que chegaram até o meu perfil são asiáticas também. E elas gostam muito da cultura coreana. E eu ficava pensando, gente, por que tá tocando música coreana no rádio brasileiro, sabe? Eu falei assim, de onde que veio esse boom, né, do K-pop, K-beauty? Até que eu fui pesquisar e vi que foi o governo coreano que investiu. O governo destinou uma porcentagem dos impostos dele, da arrecadação de imposto deles, para investir no K-pop. E dessa forma eles abriram muitas portas, porque vende-se muito cosméticos, música. Então foi um investimento do governo, foi uma tática deles. E eu acho que não é muito incrível? Pessoas querem comer comida coreana, produtos coreanos, cosméticos, carro, eletrônicos, tudo da Coreia as pessoas estão adquirindo. E então eles estão ganhando, estão faturando super. A Débora, de um perfil, ela queria estava escrevendo um artigo e perguntou se poderia me citar como uma das pessoas que tem um Instagram voltado a body positive e por eu ser coreana, porque isso não existe lá. Na Coreia está começando agora ter modelos e pessoas que defendem o corpo que é diferente do corpo magro. E se você for ver, elas nem são tão gordas assim. Elas são pessoas normais e tem algumas modelos gordas e tal.
Eu parei para pensar e falei assim, meu, mas por quê, né? Por que tem que ser tão magro? Porque a magreza parece que torna a mulher mais feminina. É uma mulher magra, parece que ela é mais feminina, mais frágil, mais delicada. Então, talvez essa magreza vem dessa associação da fragilidade, da feminilidade, justamente por ser uma sociedade extremamente machista. Deu para fazer Nossa, o eu link? nunca tinha pensado em tudo isso. Não, mas só para assim, para o pessoal entender, na Uhum. Coreia eu acho que é igual ao Japão. O padrão de beleza delas é extremamente magro, assim, comparado com o Brasil. Quando Sim. eu, quando eu morei no Japão, eu morei lá 3 meses, né? Eu lembro que tinha umas revistinhas, né? Faz muito tempo. Tinha umas revistinhas na época que mostravam antes e depois as meninas. Elas eram muito mais magras que eu e elas queriam Uhum. emagrecer mais, tipo, 5, 7 quilos, sabe? Era assim, só o Gente. pó. Tipo, tem que pesar 40 quilos. É um Eu acho negócio que assim, não é? Tipo, porque assim, coreano e japonês não são tão altas. Então, tem uma média aí de 160 metros de altura, tem que pesar 40, 42 quilos. É muito, muito, muito magra. Com as suas filhas, você Uhum. faz alguma coisa de diferente? Eu fiz um IGTV falando sobre a minha filha, que ela começou a engordar o ano passado. Não engordar, gente, ela estava um pouco mais bochechuda. Na época ela tinha 7 anos. Minha filha de 7 anos chorando, porque alguém falou, porque as pessoas, os adultos, que deveriam ser pessoas mais sábias, estavam fazendo comentários em relação ao corpo de uma criança de 7 anos. E aí eu lembro que eu tinha muita preocupação das minhas filhas serem gordas, né? Assim, elas têm minha genética, então a probabilidade delas serem gordas, não sei se é maior, mas eu acreditava que existia uma probabilidade delas serem gordas por eu ser gorda e eu passei a minha genética para ela. E aí eu ficava muito preocupada com isso e eu não queria que minhas filhas engordassem porque eu não queria que elas passassem por o que eu sofri, toda a discriminação, e eu não queria que elas se sentissem inferiores. E aí eu estava muito neurótica com que a minha filha engordasse, aí eu queria meio que fazer uma dieta nela para que ela não engordasse, sabe? Até que caiu a ficha e eu pensei, por que que eu tenho que tentar moldar o corpo da minha filha, sendo que eu sempre sofri com isso, em vez de dar uma estrutura, ajudar a construir, né, uma estrutura emocional forte para ela saber que o que as pessoas pensam do corpo dela não importa. E eu estava fazendo o caminho que a minha mãe fez comigo. A minha mãe comprou Herbalife quando eu tinha 11 anos, porque ela não aguentava ver as pessoas falando do meu corpo. E eu também, sem querer, estava seguindo nesse mesmo caminho. E aí eu parei para pensar e falei assim, não é esse o caminho. Eu tenho que falar para minha filha quão especial ela é, independente dela ser gorda ou não, o quão maravilhosa, quão amada ela é dentro de casa. E eu quis fortalecer a minha filha dessa forma e não tentando fazer com que ela emagrecesse. E, e aí, depois disso, ela meio que... Ela emagreceu. Eu não sei se ela estava num momento estressada, não sei o que aconteceu. Ela não fez dieta nada, ela emagreceu. As nossas conversas, a gente já tá viajando. Então, a gente tá viajando. Essas coisas não vou colocar nada. Ai, não, imagina, gente. Ai, obrigada, Cami. Deu, né? Nossa, a gente já tá 2 horas e não caiu. Mentira, custa 2 horas. Gente, minhas filhas não vieram me... Custa 2 horas. Elas estão te mandando mensagem? Não, não. Eu falei, não é pra entrar que mamãe vai gravar. Elas não entraram. Viu? Ai, que bonitinho. Ai, obrigada. Nem vi o tempo passar. Foi tão natural. Ah, então que bom que você gostou. Muito Gostoso, né? obrigada por participar. E se quiser Obrigada, voltar eu. depois, a gente conta outras histórias aí também. Sim, vou adorar. E obrigada por abrir esse espaço para contar um pouco da minha vida. Me senti muito, muito lisonjeada. Então tá, A brigadão, gente se viu? fala. Adorei. Espero muito que vocês tenham gostado desse quadro. A Cris é uma pessoa muito iluminada, muito inspiradora. E se você gostou, aproveita, dá um like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Semana que vem estarei de volta com mais uma história. Até a semana que vem. Um beijo.